Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas, a mais um Evangelho online do Grupo Espírita Casa do Caminho, que se encontra situado à Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo, Brasil. E antes de iniciarmos o Evangelho, é importante uma breve explicação do mesmo. Ele é composto de 4 partes. A primeira, que agora faço, é a abertura. A abertura é o momento onde chegamos, onde buscamos a conexão. É o momento de voltarmos para o nosso interior, sentindo o pulsar do nosso coração e tirarmos de nossa mente todas as preocupações, ansiedades e adversidades. A segunda parte é a palestra, que hoje será proferida pelo nosso amigo Antônio Celso. A palestra é o momento de recebermos, é o momento da exposição do Evangelho de Jesus, para que possamos assimilar os ensinamentos e procurar vivenciá-los em nosso cotidiano. A terceira parte são as vibrações. Então, após recebermos, é o momento de doarmos, onde todos nós, através do pensamento, das energias amorosas, podemos, através das vibrações, mentalmente, doar a quem vier em nossa mente, a quem chegar oportunamente em nosso pensamento. E por fim, o encerramento, que é o momento de gratidão. É o momento de estarmos abertos aos nossos benfeitores espirituais para receber todo o envolvimento de amor e carinho que os mesmos nos trazem, para que tenhamos confiança e esperança para o nosso dia a dia. Posto isso, vamos buscando uma posição confortável, fechando os nossos olhos e respirando profundamente. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, aqueles que conhecem a casa, vendo o nosso imenso salão, que sempre nos acolhe tão bem, e através dele, entrando em conexão maior com o nosso mentor espiritual, com todos os amigos espirituais, e vindo em nossa mente, então, o nosso amado irmão, Jesus. Que Ele possa nos acolher nesse Evangelho, elevando os nossos pensamentos, as nossas vibrações, e que possamos, através dele, abençoar as pessoas mais próximas a nós, aproveitando também para abençoar o nosso irmão Antônio Celso, que estará hoje a palestra. E assim, conectados e bem intencionados, iniciamos o Evangelho no dia de hoje. Muito obrigado. Então, nosso boa noite para todo mundo, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário em que você estiver assistindo, né? O nosso tema de hoje é a paciência. Vamos ter um pouquinho de paciência para conversar sobre a paciência. E poucos conhecem em detalhes a história do grande escultor mineiro, o Antônio Francisco Lisboa,
que era conhecido mais como Aleijadinho, que deixou uma obra tão rica, uma obra tão memorável em Ouro Preto e Mariana. Pois bem, o Aleijadinho, certa vez, ele foi levado a julgamento no júri popular porque ele cometeu um assassinato. Ele assassinou um homem que insistia em chamá-lo pejorativamente por esse seu apelido, em todas as ocasiões possíveis e imagináveis. E aí, quando chegou o momento do advogado de defesa dele se expressar, ele se postou diante do tribunal e ele iniciou dirigindo-se aos presentes ali. Então ele começou assim, ele falou, ele cumprimentou as pessoas, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, excelentíssimo senhor promotor, excelentíssimos senhores jurados, e aí ele repetiu, excelentíssimo senhor juiz de direito, excelentíssimo doutor promotor, excelentíssimos jurados. E mais uma terceira vez, excelentíssimo senhor juiz de direito, excelentíssimo senhor promotor, excelentíssimos jurados. E ele ia quase começar uma quarta vez quando ele foi interrompido pelo juiz, que de forma enérgica acabou dizendo, acaso o nobre advogado de defesa está querendo fazer chacota com esse tribunal? Já é a terceira vez que o senhor repete a mesma saudação. Quando o senhor vai dar sequência ao seu pronunciamento? E o advogado, então, dirigindo-se aos jurados, ele falou assim, observe, senhores jurados, o nosso digno juiz aqui presente, profissional bem preparado, ele se zangou por eu ter o chamado respeitosamente de excelentíssimo por 3 vezes. Imagine agora o meu cliente ter que ouvir todos os dias, aleijadinho, 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 por anos a fio. Sem comentar mais nada, o advogado deu por encerrada a fala dele e o resultado final foi que Antônio Francisco Lisboa foi absolvido por unanimidade por esse júri. E essa história, fato verídico, nos deixa claro como a paciência, ou então a falta dela, pode interferir de forma drástica na nossa vida. Até mesmo nos momentos mais educados, nos momentos mais suaves. Imagina agora que todo o nosso planeta está passando por esses momentos graves, essa coisa de pandemia, de vírus, né? Nada mais comum nas atividades que nós temos visto isso com sobra, né? Discussões de todos os níveis, nos grupos sociais o pessoal tem dificuldades de se entender, né? Nas situações do dia a dia, a gente tem 250 milhões de brasileiros, onde nas redes sociais se transformam de repente em 250 milhões de médicos, 250 milhões de especialistas, 250 milhões de cientistas, cada um com a sua verdade e querendo impor a sua verdade para os outros. Então é natural que as pessoas se sintam muito acuadas quando quando tem esse tipo de imposição sobre elas, né? E acabam lançando muitas vezes mão da agressividade como uma forma de defesa. Entra nesse ponto a prática da paciência. Paciência que é uma virtude e por ser uma virtude, como todas as demais, ela precisa de um processo de aprendizado, ela precisa de um exercício da nossa parte. E isso, é claro, demanda muito tempo. A gente trocar a nossa ansiedade por paciência não é uma coisa que dá para a gente fazer de uma forma veloz. Tem um ditado árabe que diz o seguinte, ele fala, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Uma semente de abóbora, quando você joga ela na terra, depois de 3 meses ela está produzindo fruto. Você já está vendo o resultado desse plantio que você fez. Já a tamareira leva 90 anos para ir da semente até o fruto. E o mesmo fenômeno a gente observa no terreno espiritual. O bem, o mal, a verdade, a imposição, o amor, o desamor, a calma ou a impaciência, uma vez que são semeados, precisam de tempo.
para brotar, para germinar, para dar frutos, cada um conforme a sua espécie. E tem um trecho muito interessante, o Divaldo conta para a gente, que tem na Bíblia uma das mais belas lições sobre paciência. E ele conta para a gente que ele lia um trecho do Velho Testamento e ele sempre se questionava, ele ficava perplexo na época do Êxodo, em que Moisés resgatou o povo hebreu do Egito para levar para a Terra Prometida. Ele se questionava por que Moisés demorou 40 anos vagando pelo deserto, se ele poderia fazer esse mesmo trajeto do Egito até a Terra Prometida em, 40 meses. E depois de muito meditar, o Divaldo diz para a gente que ele aprendeu com Joana de Ângeles que Moisés, acima de tudo, entendeu que era necessário preparar este povo, preparar essa juventude para habitar a Terra Prometida. O hebreu que saiu do Egito era aquele hebreu que estava acostumado à escravidão. E ele só queria se libertar. Então, um povo que viveu no Egito quase 300 anos, fazendo descendências e descendências, gerações e gerações de escravo, é um povo que se acomodou a trabalhar, comer, procriar e dormir. Então, era aquele ser humano que era cheio de vícios, ele não tinha planejamento, ele não tinha ideias, não tinha ideais. Ele deixou de lutar nesses 300 anos por todos os ideais que dignificam a criatura humana. Então Moisés percebeu que era necessário se demorar um tempo a mais no deserto, para que através das dificuldades, das novas experiências que esse povo não tinha, pudessem superar e sucumbir àquela geração que era despreparada, aquela geração que tinha a cultura de ser escravos, para que se originasse uma outra geração. Uma geração mais depurada, uma geração mais idealista. Por isso que Moisés teve essa paciência de 40 anos. E ele próprio, Moisés, mal conseguiu ver a Terra Prometida. Ele até viu, vislumbrou, conta a Bíblia, né? Que ele vislumbrou a Terra Prometida, mas ele não chegou a entrar. Pois exatamente como os demais, como os antigos, Moisés também era essa geração anterior. Então, assim como a tamareira, uma geração plantou as sementes do novo povo, da nova nação, para que a geração seguinte pudesse, então, usufruir desses frutos. E aí o Divaldo falou, finalmente consegui entender essa demora do Moisés, faz todo sentido. Pois bem, por que a gente tem tanta dificuldade, né, em cultivar a paciência? A paciência, os Espíritos nos ensinam que ela é a filha da humildade, ela é irmã do valor moral, e aí ela tem no orgulho o seu maior e o seu grande inimigo. Quanto mais orgulho, menos paciência. Então nós deixamos de ter paciência com as pessoas porque nós julgamos que essas pessoas não são merecedoras do nosso carinho, da nossa atenção. E esse nosso julgamento, ele varia em função do quanto nós nos sentimos ofendidos, do quanto o nosso orgulho se sente ofendido por aquilo que essas pessoas falam. Então vejam, por exemplo, a ofensa que é feita por uma criança, ela é relevada, né? Uma criança pequenininha ali, uma criança de 4, 5 anos, ela pode se virar para a gente, olhar para a gente e falar: ô tio, mas como você é bobo, tio. Né? A gente até pode achar que a criança é mal educada, mas o que acontece? A gente não toma isso como ofensa. Por quê? Porque o que quer que essa criança fale, nós nos sentimos sempre num patamar que é superior ao dela. Não importa o que ela fale, nós a vemos como alguém inferior. Porém, se a gente tira a criança de cena e coloca um adulto falando a mesma coisa muda de figura. Porque aí a gente percebe que a gente está falando com alguém que está no mesmo patamar que o nosso. E aí o nosso orgulho se cutuca todo, ele dá as caras, e aí a nossa paciência acaba sendo diminuída.
né? Então, antes de sermos levados por atitudes impulsivas, vamos procurar parar para observar com atenção e encontrar inspiração em tantos gestos de paciência que a gente tem recebido no dia a dia, a começar do nosso anjo da guarda. O quanto nosso anjo da guarda observa e ouve calado a nosso respeito, com toda resignação, e ele está sempre do nosso lado. O quanto nossos pais já relevaram, muitas vezes de gestos mal educados, gestos impulsivos da nossa parte. E por que o anjo da guarda consegue e por que os nossos pais conseguem? Por uma razão muito simples, porque eles nos amam. E onde existe esse amor sincero, não tem orgulho. E onde não tem orgulho, aparece espaço para exercício da paciência. Até o nosso Waze, se a gente parar para olhar, ele é muito paciente com a gente. A mocinha do Waze está instruindo, está ensinando a gente o que tem que fazer, a gente tem que virar lá na frente. Aqui atrás, a mocinha, com toda a paciência, ela já começa. A 100 metros, vire à direita. E a gente prossegue. A gente está lá dirigindo, caminhamos, andamos mais um pouquinho, aí lá vem a mocinha do Waze de novo. A 50 metros, vire à direita. E a gente tocando barco, que a gente vai. Aí é a hora que a gente chega na esquina, que a gente tem que virar de novo a mocinha, vire à direita. E o que a gente faz? A gente passa reto. A gente erra o caminho e passa reto e não faz a manobra que a mocinha pediu. Será que apesar disso a mocinha do Waze lá vai ficar dando bronca na gente? Eu falei para você que era para virar lá atrás, você não virou, você não fez a conversão. De forma nenhuma. A mocinha simplesmente fala o que para a gente? Ela fala assim, recalculando a rota. E aí ela oferece depois um novo caminho, uma nova alternativa, sem ficar se envolvendo com discórdia, com discussão, sem querer achar que ela tinha razão. Pode até ser que a gente tenha desobedecido, a mocinha não tenha feito a curva, porque a gente pode ter chegado ali e o caminho poderia estar obstruído. Ela não sabe? Como é que ela poderia saber? Né? Então, ela simplesmente oferece para a gente um caminho diferente, dado que a gente não seguiu a primeira sugestão. Então, vamos recordar que a paciência, como toda virtude, é acima de tudo caridade. E cabe a gente praticar essa lei de caridade que foi ensinada pelo Cristo. Como disse Paulo no Evangelho, fora da caridade não há salvação. E para concluir essa nossa reflexãozinha, nada melhor do que trazer os ensinamentos de Jesus. Eu fui encontrar isso uma passagem muito bonita no livro A Vida Escreve, do Espírito Hilário Silva, e essa passagem tem o título de O Mais Difícil. Estavam João, Tadeu e Tiago, estavam conversando animadamente com Jesus, e aí Tadeu se vira para Jesus e fala assim, mestre, qual é para nós o mais alto dever? Jesus, sem pestanejar, diz, amar a todos e a todos servir sem distinção. E aí Tadeu, de novo, ele já emenda, ele fala, mas, senhor, isso é quase impossível, senhor. Aí o Tiago, que estava do lado, complementa, senhor, a maldade é um atributo de todo mundo. Eu faço todo o bem que eu posso, mas por onde eu passo eu recolho ingratidão, recolho os espinhos. E aí o outro discípulo fala, eu vejo tanta gente boa sofrendo calúnia, de tudo quanto é jeito. E volta o primeiro, volta o Tiago. Mas eu vejo um monte de mãos criminosas. Toda vez que eu estendo as minhas mãos para ajudar, só encontro mãos criminosas vindo ao meu encontro. E assim as mágoas foram se desfilando diante de Jesus, que escutava tudo com silêncio. E João, contudo, voltou a perguntar para Jesus, mas Senhor, o que é mais difícil? Qual é a aquisição mais difícil para a gente? Jesus então sorriu e falou assim, a resposta está aqui mesmo nas lamentações de vocês. O mais difícil é ajudar em silêncio,
é amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós se chama paciência. Então, da próxima vez em que a gente se sentir agredido de alguma forma, vamos procurar nos lembrar dessa reflexão, dessa passagem de Jesus, e vamos procurar não reagir de forma igualmente agressiva. A gente sabe que é difícil superar o nosso orgulho, mas para isso, a gente se sentindo de alguma forma agredido, vamos respirar fundo, respira 1, 2 vezes fundo, vamos olhar profundamente, bem no fundo dos olhos daquela pessoa que está nos agredindo e vamos dizer, recalculando a rota, né? Vamos começar por nós sermos o Waze do nosso semelhante. Uma vez que nós não fomos ouvidos, não fomos atendidos naquilo que nós dissemos, não vamos achar ruim. Vamos fazer como o Waze, vamos procurar por um caminho alternativo. Qual é a rota alternativa que eu posso oferecer? E vamos oferecer essa rota para todos que estão trilhando a mesma caminhada e a mesma estrada que a gente. Que Jesus nos acompanhe e nos inspire sempre. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno. E então vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em todo o planeta, em suas missões. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma, compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Vibremos amparo e proteção às crianças e aos idosos, discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora nos vêm à mente. Vibremos união para todos os núcleos familiares, harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, é chegado o momento de fazermos o encerramento do nosso Evangelho, de agradecermos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, em especial ao nosso dirigente Itaporã, pelos lindos ensinamentos que hoje recebemos através do nosso irmão Antônio Celso. Mantendo a nossa sintonia com a espiritualidade, pedimos com muita humildade que Jesus nos dê a sua bênção, repleta de luz e de amor. E agora, ainda mais fortalecidos por essa bênção, vamos encerrar nosso Evangelho de hoje com a oração que Jesus ensinou a seus discípulos e a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.